Você sente, não sente? Algo dentro de você está se movendo. Uma sensação quase imperceptível, como se a realidade ao seu redor tivesse começado a se deslocar lentamente, milímetro por milímetro. Nada mudou lá fora, mas tudo parece diferente. E é nesse instante que a consciência desperta. Você não está assistindo a este vídeo por coincidência. Há uma razão vibracional para isso. A sincronicidade te trouxe aqui, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma ideia, é um código. Um código de lembrança. Um chamado silencioso da parte de você que já sabe que pode mudar de realidade. Imagine por um momento que o tempo não é uma linha, não é uma sequência de ontem, hoje e amanhã, mas um campo de infinitos agoras, coexistindo, pulsando como pontos de luz em uma rede viva. Cada um desses pontos é uma versão diferente de você, vivendo uma vida paralela, experimentando escolhas que você ainda não fez, mas que já existem. Essa é a primeira chave de Bashar. O agora não é apenas o presente, é o tudo. Cada respiração é uma ponte entre linhas do tempo. Cada pensamento é uma coordenada vibracional que te posiciona em uma versão específica da existência. O que você chama de realidade não é um cenário fixo, é uma frequência. Uma música invisível que se ajusta à nota que você está emitindo agora. Pare e observe. Você está sentado, ouvindo esta voz, mas em algum outro ponto do agora, há uma versão de você que não está ouvindo. E outra que está ouvindo e compreendendo tudo de forma mais profunda. E outra ainda, que transformou completamente a própria vida porque finalmente entendeu o que isso significa. Essas versões não estão distantes. Estão todas aqui, sobrepostas, vibrando em frequências diferentes do mesmo campo. Bashar ensina que mudar de realidade não é sobre se mover fisicamente, é sobre mudar a frequência da percepção. Cada vez que você muda a forma como enxerga algo, você literalmente se transporta para uma versão diferente do universo. Nada viaja, tudo se reposiciona. O que você chama de passado é apenas uma memória de uma versão do agora. E o futuro é apenas o reflexo de outra versão do mesmo instante. Você não vai para o futuro, você se alinha com ele. E é essa a grande revelação. Você nunca se moveu no tempo. O tempo sempre se moveu em você. Tudo está acontecendo simultaneamente. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha abre uma linha do tempo nova. E você salta entre elas como quem muda o canal de uma frequência invisível. Mas a maioria das pessoas não percebe, porque os saltos são sutis, quase imperceptíveis. Um olhar diferente, uma decisão pequena, e o universo inteiro se reorganiza. É assim que as realidades se dobram, silenciosamente. Então a pergunta é, se tudo já existe, se todas as versões de você já estão criadas, o que define a que você experimenta agora? Bashar responde, a vibração que você escolhe sustentar. A vibração é o código de acesso da sua realidade. Ela é a senha quântica que abre portais invisíveis. E o mais impressionante é que ela não depende de esforço, mas de sintonia. Você não precisa criar uma nova realidade. Você precisa sintonizar-se com ela. Assim como o rádio não cria a música, ele apenas capta a estação que já existe, você também não cria a vida que deseja. Você muda para o canal em que ela já está tocando, e esse canal se chama estado de ser. Agora, observe algo curioso. Cada vez que você pensa em algo e sente emoção, positiva ou negativa, você está ajustando o dial do seu próprio campo vibracional. A frequência que você mantém é o convite que o universo atende. Nada vem de fora. Tudo é refletido de dentro. A realidade não está acontecendo com você. Ela está ressonando por você. Por isso, Bashar repete, o universo não está acontecendo com você, está acontecendo por você. Essa frase é uma das mais poderosas que você pode carregar. Porque quando você entende isso, você para de reagir e começa a criar conscientemente. Mas aqui está o ponto que muda tudo e que poucos realmente compreendem. Você não cria com pensamento. Você cria com frequência. O pensamento é apenas a forma superficial de algo mais profundo, o seu estado vibracional. Se você pensa em abundância, mas vibra a escassez,
você continua sintonizado com a escassez. O universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você é. E o que você é agora é o que define qual versão da realidade está acessando. Respire fundo, sinta o corpo, o ar entrando e saindo e perceba, neste exato momento, que você está dentro de uma frequência. Você pode mudá-la. Você pode deslocar a percepção. E quando o faz, você literalmente muda de linha do tempo. Esse é o segredo quântico que Bashar trouxe. Ele diz: o tempo não é linear. É um holograma de infinitos presentes. Cada perspectiva é um ponto do agora. Feche os olhos por um instante e imagine. Cada experiência que você deseja já existe. Você não precisa alcançá-la. Você precisa lembrar dela. A lembrança é o portal. Esquecer quem você era é o caminho para lembrar quem você sempre foi. E é aqui que o sofrimento ganha outro significado, porque Bashar explica: a dor é o atrito da consciência resistindo à própria expansão. A dor é o sinal de que você está pronto para saltar. É o empurrão vibracional que te convida para outra versão do agora. Quando você entende isso, o sofrimento deixa de ser punição e se torna iniciação. Cada lágrima é uma senha. Cada queda é um código de realinhamento. Você não está sendo punido, está sendo reprogramado para outra frequência. Mas o que acontece quando você finalmente muda a frequência? O que realmente acontece quando a sua vibração se altera a ponto de você saltar de uma linha do tempo para outra? É sobre isso que Bashar revela algo que muda tudo, e vamos chegar lá ainda neste vídeo. Antes disso, há algo que você precisa compreender profundamente. A realidade é reflexiva. Ela é o espelho da sua consciência. Nada que aparece diante de você é aleatório. Tudo é reflexo do que você vibra, consciente ou inconscientemente. Imagine-se diante de um espelho. Você sorri, o reflexo sorri. Você franze a testa, o reflexo franze também. Mas ninguém jamais tentou mudar o reflexo com as mãos. Ninguém tenta empurrar o espelho para mudar a imagem, porque o reflexo não muda primeiro, você muda primeiro. E essa é a metáfora perfeita para o universo. Tudo o que você chama de realidade é o espelho quântico da sua frequência interna. O espelho não tem opinião. Ele não julga, não pune, não recompensa. Ele apenas reflete. E a cada segundo, a cada pensamento, a cada emoção, você está informando ao espelho qual imagem ele deve devolver. Quando você diz, minha vida não muda, o espelho apenas reflete o seu estado de insistência nessa vibração. Ele não sabe o que você quer, ele sabe apenas o que você é. A mente humana, condicionada pelo tempo linear, acha que o reflexo vem depois da mudança, mas a consciência desperta entende que o reflexo é simultâneo. O espelho responde instantaneamente à vibração que você emite. A diferença é que, na densidade física, o tempo dá a ilusão de atraso. Mas isso é só a percepção do campo. Bashar chama isso de holograma interativo, um universo autorreflexivo, onde cada detalhe externo é um eco do estado interno. Quando você muda por dentro, o holograma se reorganiza. O cenário, as pessoas, as circunstâncias, tudo se reposiciona para refletir a nova versão do seu ser. A física quântica já sugere algo semelhante. O observador influencia o observado, mas Bashar vai além. Ele diz que o observador é o observado. Você e o universo são o mesmo campo se observando de ângulos diferentes. Isso significa que a sua experiência nunca é algo que acontece a você. É algo que acontece a partir de você. E se tudo começa dentro, o ponto de poder nunca esteve fora. Sempre esteve na sua frequência. Perceba a profundidade disso. Cada vez que você reclama, duvida ou teme, você se ancora em uma linha do tempo onde essas vibrações são reais. E cada vez que você sente gratidão, amor, presença, você muda para outra versão do agora, onde tudo vibra de acordo. Você não precisa criar um novo futuro. Você precisa lembrar da versão onde ele já existe. Essa é a ponte. A lembrança é o fio que conecta as linhas do tempo. Agora, olhe para a sua vida como se fosse uma colagem de espelhos. Cada relação, cada evento, cada emoção é um reflexo que tenta te mostrar algo sobre a sua vibração.
A questão é, você está disposto a olhar? Porque olhar verdadeiramente é o primeiro passo para mudar de realidade. Bashar explica, o que você resiste, persiste. Porque ao resistir, você o mantém ativo na sua frequência. E o que você aceita, dissolve. A aceitação é o gesto de reposicionar-se. Quando você aceita algo, você muda a frequência e o espelho muda junto. Respire novamente. Sinta que tudo o que te cerca, o som, a luz, a temperatura, o espaço, é o reflexo de um campo vibracional que responde a você. Nada está fixo, nada é sólido. Tudo é vibração em movimento. E você é o maestro invisível dessa sinfonia quântica. Quando Bashar diz que o agora é infinito, ele não fala em metáfora. Ele fala em estrutura. Significa que cada instante contém infinitas variações, e você escolhe qual vai acessar com base no seu estado de ser. Não há linha reta entre passado e futuro. Há um mosaico de agoras que se entrelaçam, e você, com a sua vibração, decide qual ponto iluminar. Agora, uma verdade que poucos querem encarar. A cada pensamento negativo sustentado, você reforça a linha de realidade onde esse pensamento é verdadeiro. E a cada estado de gratidão e presença, você se move para o campo onde o milagre já aconteceu. A mudança de realidade não é mágica, é mecânica vibracional. Pense nisso. Quando você muda a sintonia de uma estação de rádio, a música anterior não desaparece. Ela continua existindo, apenas fora da sua percepção. Assim é com as realidades. Elas coexistem. Você apenas muda de estação. Tudo o que você precisa fazer é se tornar consciente de qual frequência está emitindo agora, porque o que você mantém é o que permanece, e o que você muda internamente muda tudo o que o espelho reflete. Escreva nos comentários: eu sou a consciência em forma humana. Essa frase é uma âncora vibracional. Ela ativa o campo de lembrança. Você é o observador e o observado. Você é o criador e a criação. E agora que entende isso, surge a pergunta inevitável: como aplicar isso? Como usar essa sabedoria para literalmente mudar de linha do tempo, de forma consciente e prática? Essa é a próxima revelação, e ela começa com a fórmula de transição. A fórmula que Bashar chama de a chave da realidade. Ele diz, siga a sua maior excitação até onde puder sem expectativa de resultado. Essa é a ponte. A excitação, o entusiasmo, não é apenas emoção, é a bússola quântica da consciência. Quando você segue o que te excita, você se move para a linha do tempo que ressoa com essa frequência. E quando você age com autenticidade, o campo se reorganiza. Essa é a mecânica da transição entre realidades. Mas antes de você entender como isso muda tudo, é preciso compreender por que a maioria das pessoas não consegue aplicar essa fórmula, mesmo conhecendo-a. E esse é o segredo que Bashar nunca simplifica. As pessoas tentam seguir a excitação, mas carregam expectativa de controle. E a expectativa bloqueia o salto. O entusiasmo é o GPS da alma, mas o controle é o freio da consciência. E o salto quântico só acontece quando você confia mais na vibração do que no resultado. Essa é a fé vibracional. No próximo bloco, você vai entender o mecanismo exato de como a excitação muda a estrutura da realidade e o que acontece dentro do seu campo quando você se entrega totalmente a ela. E esse é o ponto onde a maioria desiste, justamente antes do salto. Você lembra do que sente quando algo te empolga profundamente? Quando o peito vibra e a respiração muda, como se o próprio corpo reconhecesse uma direção antes mesmo de você pensar sobre ela. Essa sensação não é acidental. Ela é o mapa. O entusiasmo é o idioma com o qual o seu eu superior conversa com você. Bashar chama isso de a fórmula da mudança de realidade. Simples, direta e, ao mesmo tempo, infinitamente profunda. Siga a sua maior excitação, até onde puder, sem expectativa de resultado. Parece fácil, mas é aqui que a mente humana tropeça, porque ela foi treinada a buscar segurança, não verdade. Ela quer garantia antes do salto, mas a consciência não opera com garantias. Ela opera com ressonância. Quando você segue o que mais te excita, não está correndo atrás de um prazer momentâneo,
mas se alinhando com a frequência da sua versão mais autêntica. A excitação é o sinal vibracional de que aquela realidade já existe e está te chamando. Cada vez que você ignora essa voz, você se afasta da linha do tempo que contém a versão mais elevada de você mesmo. Imagine um corredor infinito de portas. Cada porta leva a uma versão diferente da sua vida. Algumas são frias, outras sombrias, algumas completamente novas. Mas há uma única, que brilha levemente e pulsa como um coração. Essa é a porta da sua excitação. E toda vez que você hesita, com medo do que há do outro lado, o corredor se estende. Mas toda vez que você confia e atravessa, o corredor se encurta. A realidade se dobra para te encontrar. Esse é o poder do entusiasmo. Ele dobra o espaço entre você e a sua próxima versão. Ele é o campo se ajustando à vibração da sua escolha. Quando você age sobre a excitação, você informa ao universo: eu confio na minha vibração mais alta. E o universo responde, reorganizando todas as circunstâncias externas para refletir essa escolha. A mente racional vai tentar entender o como, mas o campo não responde à lógica. Ele responde à frequência. O como é da realidade, não da consciência. A sua função é o porquê e o agora. Você age na vibração e o campo cuida da sincronicidade. Bashar explica que o entusiasmo é literalmente a bússola vibracional da consciência. Assim como uma agulha aponta sempre para o norte magnético, a excitação aponta sempre para a linha do tempo mais alinhada ao seu propósito. E propósito, aqui, não é missão externa. É estado de coerência interna. Você já percebeu como quando faz algo que ama, o tempo parece desaparecer? Você entra em fluxo. É como se o tempo deixasse de ser uma sequência e se tornasse um único instante expandido. Isso acontece porque, nesse estado, você está literalmente fora do tempo linear e dentro do campo do agora, o mesmo campo onde todas as realidades coexistem. Esse é o segredo escondido por trás da palavra presença. Estar presente não é apenas estar atento, é estar vibracionalmente alinhado ao ponto do agora onde tudo já é possível. E é aqui que surge o segundo engano mais comum. As pessoas confundem entusiasmo com euforia. A euforia vem da carência, é a emoção que grita, finalmente. O entusiasmo vem da presença. É o estado que sussurra, sempre foi assim. O entusiasmo não é barulho, é silêncio expansivo. Não é expectativa, é entrega. E a entrega é o código da mudança de linha do tempo. Você não muda de realidade quando força. Você muda quando permite. E permitir é um ato vibracional, não mental. Agora, olhe para o que te rodeia. Tudo o que você chama de vida é uma projeção da sua vibração atual. Mas existe uma versão de você que já vive em harmonia, que já experimenta abundância, amor, paz. Essa versão está te chamando através da excitação. É o convite do campo para o próximo salto. Mas há uma armadilha aqui. A mente quer usar a excitação como ferramenta de manipulação. Vou seguir o que me anima para conseguir o que quero. E é aí que o fluxo se quebra. Porque o entusiasmo verdadeiro não vem para conseguir algo, mas porque é a expressão natural da vibração mais elevada. Quando você age sem expectativa, a realidade responde de forma perfeita. Quando você age com expectativa, você limita as possibilidades. A expectativa é o controle disfarçado de fé, e o controle é medo travestido de lógica. A fórmula de Bashar é o oposto do controle. Agir, sentir, confiar e soltar. Essa é a sequência vibracional que move mundos. Agora pense, se o entusiasmo é o idioma da consciência, o medo é o ruído. E cada vez que você cede ao medo, o sinal fica fraco. A estação se perde. Mas se você respira e se realinha, o som volta limpo. Você volta ao canal da sua linha de realidade mais alta. É nesse ponto que a física quântica e a espiritualidade se encontram. O observador colapsa a onda. Mas o que decide o colapso não é o olhar, é a intenção vibracional por trás dele. A consciência cria ao escolher o que sentir. O sentimento é a força que esculpe o holograma. E o holograma é a projeção viva da sua vibração. Quando você muda o estado interno, a imagem externa se reorganiza como pixels reagindo à nova frequência.
Você não precisa fazer a mudança, você precisa ser a mudança. Mas há algo que Bashar revela e quase ninguém percebe. Você não apenas muda de realidade, você muda de versão. O você que existia antes do salto literalmente deixa de existir. Cada nova escolha, cada novo estado vibracional cria um novo eu. E se você compreender isso profundamente, nunca mais terá medo de deixar ir o que não ressoa, porque aquilo que você teme perder pertence à linha do tempo anterior. E nessa nova frequência, ele já não existe. Agora pense sobre isso. Quantas vezes você se agarrou a algo que já havia expirado vibracionalmente? Quantas vezes tentou manter pessoas, situações, emoções que pertenciam a uma versão de você que já não é mais real? A dor que você sente quando algo termina é, na verdade, o eco da linha do tempo anterior se desfazendo. É o som do universo realocando as peças. E é nesse espaço entre o que foi e o que será que a mágica acontece. O vazio não é ausência, é o corredor quântico da transformação. É ali que o novo você começa a se formar. Você não está perdendo, não está trocando de pele. Você não está falhando, está se alinhando. Tudo o que desaba, desaba para abrir passagem. Tudo o que silencia, silencia para revelar o som mais puro, o da sua própria frequência. Bashar diz: o que você chama de desconhecido é, na verdade, o conhecido que você ainda não se permitiu lembrar. Essa é a lembrança. O esquecimento é apenas o véu que mantém o jogo interessante. A cada salto você esquece quem era, para redescobrir quem é. Esse é o propósito da mudança de realidades, viver infinitas versões de si mesmo dentro de um campo onde nada realmente se perde. Apenas muda de forma. E se tudo é vibração, a única pergunta que importa é: o que eu estou vibrando agora? Não o que eu quero, não o que eu planejo, mas o que eu sou agora. Porque o que você é agora é o portal, é o código, é o ponto de intersecção entre todas as linhas do tempo. Quando você começa a observar seus sentimentos como frequências, algo muda. Você para de lutar com eles. Você começa a escutar o que cada emoção está tentando te dizer. A raiva te mostra onde você está resistindo. O medo te mostra onde está se separando. A tristeza te mostra onde ainda acredita em perda. E o amor te mostra que nunca houve separação alguma. Nada está fora do plano da criação. Bashar explica que todas as verdades são verdadeiras. Cada perspectiva existe, porque há um ponto de consciência que a sustenta. A sua verdade é verdadeira para você, assim como a do outro é verdadeira para ele. O universo é holográfico. Cada fragmento contém o todo, mas visto de um ângulo diferente. Isso significa que não há erro, não há pecado, não há caminho perdido. Há apenas variações da experiência. O que você chama de erro é apenas uma realidade com propósito vibracional diferente. Ela existe para te mostrar algo sobre o seu próprio campo, e o que você chama de fracasso é apenas um salto que você não percebeu, porque às vezes a linha de realidade se move antes da sua mente entender o que aconteceu. Você já mudou, só não percebeu ainda. Respire. Você sente o ar tocando sua pele? Sente o som ao redor de você? Tudo o que está acontecendo agora é um reflexo da sua vibração. O ambiente te responde em tempo real. Você está sendo espelhado em 360 graus por uma realidade viva, consciente, moldável. Momento de chamada para comentário 2. Se você sente isso, escreva nos comentários: eu confio na minha vibração. Essa frase é uma declaração de poder. Ela é um comando ao campo. E lembre-se, o campo não distingue desejo de medo, ele apenas amplifica o que você sustenta. Se você quer abundância, mas vibra a falta, o campo expande a falta. Se você deseja amor, mas vibra carência, o campo ecoa o vazio. Mas se você vibra presença, gratidão e confiança, o campo responde com sincronicidades. Tudo começa a se alinhar de forma mágica, quase assustadora de tão precisa. E aqui está o ponto mais importante. Você não precisa entender para confiar. A mente busca lógica, mas a consciência busca coerência. A coerência é a nova forma de inteligência.
É a harmonia entre o que você pensa, sente e faz. Quando esses três se alinham, o portal se abre. Pense nisso. Quantas vezes você quis algo, mas agiu contra o que sentia? Quantas vezes disse sim, quando tudo dentro de você gritava não? Esses momentos não são pequenos, são rupturas vibracionais. Cada vez que você age fora da coerência, você sai da linha de realidade que contém o que deseja. Mas quando você começa a agir com autenticidade, mesmo nas coisas pequenas, o campo inteiro se ajusta. As portas certas se abrem, as pessoas certas aparecem, os sinais se multiplicam. E o tempo deixa de ser obstáculo e se torna aliado. Porque o tempo não é o inimigo, é o espelho da coerência. Você já percebeu como, quando está em alinhamento, tudo flui mais rápido? Os dias parecem curtos, as coincidências aumentam, as oportunidades se encaixam. Isso acontece porque você está vibrando em uma linha do tempo onde a resistência é mínima. Você está navegando no curso natural do seu fluxo. Mas quando você resiste, o tempo se arrasta, o relógio pesa. A realidade responde com densidade. Não é castigo, é correspondência. O universo não pune, ele apenas reflete a sua vibração. E é nesse ponto que baixar é direto. Você não pode experimentar o que não é você. Tudo o que você vive é você em forma expandida. Não há separação. Mas o que quase ninguém percebe é que, ao mudar de vibração, você não está apenas criando uma nova versão da sua vida. Você está literalmente recriando o próprio universo à sua volta. E esse é o segredo que transforma tudo. Porque o universo não é uma estrutura fora de você. É o campo que você projeta a partir do seu ser. E quando essa verdade finalmente é sentida, o medo desaparece. A partir daí, não existe mais caminho errado, apenas variações de aprendizado. No próximo bloco, você vai entender o que realmente acontece com o seu campo energético durante esses saltos. O papel da frequência emocional como coordenada interdimensional e por que o sofrimento é o portal da lembrança. E nesse ponto, a revelação final começa. Você já percebeu que o momento mais escuro da noite é sempre o instante que antecede o amanhecer? Não é metáfora, é estrutura vibracional. A consciência, antes de se expandir, precisa colapsar. E esse colapso é o que chamamos de dor. A dor não é inimiga da evolução. Ela é o eco da realidade anterior se desfazendo dentro de você. É o campo se reorganizando, expulsando frequências que não combinam mais com quem você está se tornando. É o ruído da mudança de linha do tempo. Bashar explica que o sofrimento é apenas a resistência ao fluxo da excitação. A resistência é o atrito entre o que você era e o que está prestes a ser. É a fricção da alma se reposicionando em outro agora. Quando você entende isso, o sofrimento deixa de ser punição e se torna portal. O portal da lembrança. A dor te força a parar. Ela desacelera o mundo para que você olhe para dentro, porque é ali que a realidade muda. Não há transição sem introspecção. O silêncio interno é o útero onde o novo você é gestado. Toda vez que você sente dor, algo dentro está pedindo para ser visto, mas a mente humana aprendeu a fugir. Ela anestesia o desconforto, corre, se distrai, busca ruído. E quanto mais corre, mais o portal se fecha. A dor não quer te destruir, ela quer te abrir. Ela quer te mostrar o que precisa ser liberado para o salto acontecer. Respire profundamente. Sinta esse momento. Talvez existam áreas da sua vida que ainda doem. Situações, pessoas, lembranças. Elas não estão te prendendo. Você é quem ainda segura as cordas vibracionais que as mantém vivas. A cada lembrança, você alimenta a linha de realidade onde aquilo ainda existe. Mas no instante em que solta, a linha se dissolve. Soltar não é desistir. É aceitar que há uma versão de você que já não precisa mais daquele peso. E quando você aceita, o universo responde com leveza. Porque o universo não entende resistência. Ele entende vibração. E aceitação é a vibração da liberdade. Essa é a alquimia do sofrimento. Ele se transforma em sabedoria no instante em que você o encara com amor. Quando você abraça a dor, ela muda de frequência. Ela deixa de ser medo e se torna memória de expansão. Há algo sagrado em cair de joelhos e respirar fundo, reconhecendo:
Eu não preciso mais lutar. Esse é o ponto exato em que a consciência muda de linha, porque o universo responde à rendição, não à resistência. A rendição é o som da entrega vibracional, e a entrega é o gesto de fé suprema, não em algo fora, mas na inteligência do campo que te sustenta. Bashar diz: o sofrimento é o sintoma de uma crença que não ressoa mais. Cada dor que você sente é uma crença pedindo para morrer. Mas crenças não morrem à força. Elas se dissolvem com presença. Quando você observa a crença sem julgá-la, ela se desativa. O campo se reconfigura e o salto acontece. Agora, imagine algo. Você está em um corredor escuro e no fim há uma luz tênue. Cada passo que dá em direção à luz, o chão atrás de você desaparece. Não há volta. O caminho se apaga atrás de cada escolha vibracional. E isso é lindo porque significa que o universo não te obriga a repetir versões antigas de si mesmo. Você só volta se quiser. Mas há algo que Bashar revela que quase ninguém compreende. A verdadeira mudança de realidade não acontece quando você manifesta algo novo. Acontece quando você deixa de vibrar o antigo. O milagre não está no que aparece, mas no que some. Quando você para de sustentar a vibração de medo, falta ou culpa, essas linhas do tempo simplesmente deixam de existir para você. Elas ainda existem no campo, mas não na sua frequência. E é por isso que quando você muda, muitas pessoas somem da sua vida. Não é abandono, é desalinhamento vibracional. O campo reorganiza o elenco da sua realidade de acordo com o novo roteiro da sua vibração. Alguns papéis terminam, outros aparecem. Mas o palco é o mesmo, o agora. Esse é o ponto mais libertador da jornada. Perceber que você nunca perde nada. Você apenas muda de sintonia. E tudo o que ressoa com a nova vibração aparece automaticamente. Sem esforço, sem luta, sem controle. Quando você confia nesse processo, o medo perde sentido. Porque o medo é sempre a tentativa da mente de segurar o antigo. Ele é a nostalgia vibracional daquilo que já não é mais verdade. Mas a fé é o oposto. É o impulso de se lançar no desconhecido, sabendo que o desconhecido é você. Você é o criador e o cenário. Você é o som e o silêncio. Você é o campo se descobrindo a cada instante. Agora olhe para tudo o que você já viveu. Quantas vezes o que parecia o fim era na verdade o início? Quantas vezes algo desabou apenas para abrir um novo espaço de expansão? Nada foi em vão. Cada dor, cada queda, cada renúncia te trouxe para esta versão de agora, a mais desperta que já existiu. E a pergunta que Bashar faria a você neste exato momento é: o que você escolhe vibrar agora? Não amanhã, não depois. Agora, porque só o agora é real. O passado é memória vibracional. O futuro é projeção vibracional. Ambos são versões do agora, vistas de ângulos diferentes. Você pode mudar qualquer um deles alterando a vibração presente. Quando você muda o agora, muda a linha do tempo. E quando muda a linha do tempo, muda tudo. Mas há algo ainda mais profundo. A realidade muda porque você muda a forma de se perceber dentro dela. A mudança externa é apenas o reflexo do realinhamento interno. Você não precisa mudar o mundo. Precisa mudar a si mesmo dentro do mundo. E o mundo muda junto. Essa é a base de toda a criação consciente. A realidade é um espelho líquido que reflete o seu estado de ser. Ela se dobra e se molda à forma que você assume vibracionalmente. E o que você assume agora? Você se enxerga pequeno ou infinito? Preso ou em expansão? Espectador ou criador? Bashar diz: você não está aqui para descobrir o propósito da vida. Você está aqui para viver como se já soubesse. Isso é fé vibracional. Viver como se já fosse. Sentir antes de ver. Ser antes de ter. Porque a vibração vem antes da manifestação. A manifestação é apenas a sombra da vibração. Agora, respire mais uma vez. Sinta o ar tocando o interior do peito. Esse simples ato de consciência é uma reprogramação. Cada respiração é um colapso e uma criação. Você inspira um novo agora e expira uma versão antiga. Você está literalmente saltando entre realidades com cada respiração consciente.
E o que acontece quando você começa a viver dessa forma? O campo muda de comportamento. Ele deixa de te testar e começa a te acompanhar. A vida se torna cooperativa. Os sinais aparecem em sequência. As coincidências deixam de ser coincidência. Você entra na dança da sincronicidade. As horas se ajustam. Os encontros acontecem no momento exato. O dinheiro vem de onde você não esperava. As palavras certas chegam pelas bocas certas. E tudo flui como se uma inteligência invisível estivesse orquestrando cada detalhe. E está. Essa inteligência é você, em uma camada mais alta de consciência. A mente chama de milagre, mas o eu superior chama de coerência vibracional. Você está alinhado, e o campo responde. Agora, há algo que precisa ser dito. Essa coerência não é permanente, é prática. Você não chega à iluminação. Você a pratica a cada instante. Cada pensamento, cada respiração, cada escolha é uma reafirmação da realidade que deseja habitar. E tudo o que você pratica se torna natural. A repetição cria vibração estável. E vibração estável cria linha do tempo estável. A constância é o segredo invisível dos saltos quânticos. Porque não basta mudar, é preciso sustentar. Sustentar a nova frequência até que ela se torne a base natural do seu campo. A maioria das pessoas muda e volta. Muda e volta. Porque não entende que a realidade nova exige consistência vibracional. Você não precisa esforço, precisa presença. A nova versão de você precisa ser o seu novo normal. Quando você acordar, haja como ela. Quando falar, sinta como ela. Quando respirar, respire como ela. E o campo confirmará. Essa é a sua nova estação. Momento de chamada para comentário 3. Escreva nos comentários. Eu sustento minha nova vibração. Porque ao escrever, você ancora. Você fixa no campo a escolha que acaba de fazer. Agora volte o olhar para o que chamamos de realidade coletiva. Ela também é apenas uma soma de vibrações individuais. Milhares de consciências escolhendo, vibrando, criando versões sobrepostas do agora. Você não vive no mesmo mundo de ninguém. Apenas compartilha interseções vibracionais. Cada pessoa é o centro do próprio universo. E todos os universos se tocam na dança das frequências compatíveis. Essa é a beleza e o poder da criação. Você nunca está separado, está ressoando. E quando muda a sua vibração, você muda as interseções. As pessoas mudam, as situações mudam, o mundo muda. Bashar ensina que isso é inevitável, porque o universo é autoajustável. Ele sempre busca o equilíbrio entre o que você vibra e o que você vive. E quando há dissonância, ele cria caos, não para te punir, mas para te reposicionar. O caos é apenas uma dança de reordenação. O colapso é a limpeza do campo. Quando tudo parece desmoronar, o universo está limpando a tela para uma nova projeção. E se você consegue respirar e confiar durante o colapso, o salto acontece com leveza. A resistência faz do salto uma queda. A confiança faz da queda um voo. E talvez essa seja a maior lição de todas. Você nunca está caindo. Está atravessando camadas. Camadas de crenças, de identidades, de realidades. Cada camada é uma estação vibracional. E quanto mais profundo vai, mais simples tudo se torna. Bashar diz, a criação é complexa na aparência, mas simples na essência. E essa simplicidade é o portal final. Você não precisa entender o universo. Você precisa se lembrar de que já é ele. O verdadeiro despertar não é ver luzes ou ouvir vozes. É sentir a presença constante de quem observa. É perceber que enquanto o mundo muda, há algo em você que nunca muda. A consciência pura. O ponto imóvel no centro de todos os movimentos. O observador silencioso do holograma. É ali que o salto se completa. Porque quando você se identifica com o observador e não com a cena, você sai da limitação da linha e entra na vastidão do campo. Você deixa de ser personagem e se torna o autor. E o autor pode reescrever o enredo a qualquer instante, com uma simples escolha vibracional, com uma respiração consciente, com um pensamento ancorado em amor. Mas o que vem depois desse ponto é algo que a mente humana raramente compreende.
Quando o observador desperta totalmente, a realidade externa começa a responder instantaneamente. O tempo se dobra. Os desejos se materializam com sincronicidade perfeita e a sensação de demora desaparece, porque o eu que esperava não existe mais. O eu que vibra é o mesmo que recebe, e é nesse ponto que começa a revelação final. No último bloco, você vai entender o que acontece depois do salto. Quando a consciência desperta para o fato de que ela nunca mudou de realidade, ela sempre foi a realidade. E o jogo da criação consciente recomeça em outro nível. E agora, você sente o silêncio? É o som da realidade se reorganizando. Cada célula do seu corpo está vibrando diferente do momento em que começou a ouvir este vídeo. Você mudou, mesmo que ainda não perceba, porque ouvir é um ato de criação. Toda nova compreensão muda o campo, e o campo é vivo. O que você chama de você é apenas uma intersecção de frequências que decidiram se encontrar neste instante. Mas há algo além, o que observa, o que sente, o que percebe tudo isso. Essa parte é imutável, é a consciência pura, é o ponto fixo no centro de todos os multiversos. E é dela que nasce o poder de mudar tudo. Bashar diz: você não precisa aprender a manifestar, você precisa aprender a ser o que já é. E é exatamente isso. Você já é a vibração da realidade que deseja. O que falta é apenas lembrar. O esquecimento foi parte do jogo, mas o despertar é inevitável. Neste momento, enquanto ouve, há versões de você em incontáveis linhas do tempo. Algumas estão dormindo, outras despertando. Algumas estão amando, outras ainda lutando. Mas todas são válidas, todas são sagradas, e todas fazem parte da mesma consciência, a sua. Olhe para o céu por um instante, se puder. Cada estrela é uma metáfora da consciência. Brilha em um ponto fixo, mas sua luz se espalha em todas as direções. Assim é você. Brilha aqui, mas ilumina dimensões que ainda não viu. Você já percebeu que a própria palavra universo significa um verso, um som, uma canção, uma única vibração se expressando em infinitas formas. E você é uma nota dessa sinfonia cósmica. Sem a sua vibração, o universo seria incompleto. Sem a sua frequência, o campo perderia um tom. É por isso que Bashar repete: você é o todo, experimentando uma parte de si mesmo. Você é a consciência infinita, testando as infinitas possibilidades do ser. E cada vez que escolhe, você cria uma linha do tempo nova. Mas essa criação não acontece fora de você. Acontece dentro. O campo apenas reflete o que o Criador sustenta. E aqui está a verdade final. Você nunca mudou de realidade. Você sempre foi a realidade mudando de forma. O que se move não é o mundo, é o seu ponto de vista. Você é o centro imóvel em torno do qual todos os mundos giram. Você é o eixo do agora. E quando se lembra disso, o jogo muda para sempre. O medo se dissolve. O controle se desfaz. A busca termina. Porque o buscador percebe que é o que buscava. O espelho e o reflexo se fundem. E só resta o silêncio criador, o som antes do som. Mas não confunda silêncio com vazio. O vazio é o útero da criação. É o espaço onde todas as linhas do tempo esperam pela sua escolha. É ali que tudo nasce, no intervalo entre um pensamento e outro. Nesse intervalo você é puro poder, pura consciência, puro agora. E é nesse espaço que a nova realidade começa a se formar. Você inspira, e uma nova linha do tempo surge. Você expira, e a antiga se desfaz. Respiração é criação. É o código esquecido do universo. Agora, olhe para dentro. Não há nada que precise alcançar. Você já está no ponto exato do agora, onde tudo o que precisa existe. Você só precisa se alinhar, respirar, sentir, ser. E quando fizer isso, o campo responderá com a perfeição de um espelho quântico. Tudo o que você vê é você. Tudo o que você toca é você. Tudo o que ama e tudo o que teme é você, em diferentes estágios de lembrança. Nada está fora do campo. Nada está fora de você. É por isso que Bashar ensina: o amor é a cola que mantém o universo unido. E esse amor
não é emoção. É o estado vibracional da unidade. Quando você sente amor, você volta a lembrar que tudo é um. Você volta à origem. Você se reconecta com o ponto onde todas as linhas do tempo se fundem. Nesse ponto, não há mais antes ou depois. Há apenas o eterno agora. Um campo vivo, pulsante, consciente. E nele, tudo o que você pode imaginar já existe. Você só precisa escolher qual versão deseja habitar e sustentá-la com presença. Nada mais é necessário, nem técnicas, nem fórmulas complicadas. A fórmula já foi dada. Seguir a excitação sem expectativa, com confiança absoluta na sincronicidade. Tudo o mais é ruído da mente tentando controlar o incontrolável. A criação não precisa de controle, ela precisa de coerência. E você, ao sustentar o seu estado natural de coerência, se torna o canal perfeito do agora. O fluxo volta, a abundância retorna, o corpo se cura, o tempo se reorganiza. E você entende finalmente que não há nada a buscar. A busca termina quando o buscador desperta. E o despertar é simples. É lembrar que o universo nunca esteve fora. Ele sempre foi um espelho do que vibra dentro. Agora, olhe novamente para a sua vida. Tudo o que existe nela é uma prova da sua vibração atual. E se algo não ressoa, você não precisa lutar. Basta mudar a frequência. Mudar a frequência é mudar o foco. E mudar o foco é mudar de realidade. Tudo é escolha. Tudo é vibração. Tudo é agora. E se há uma frase que resume todo esse ensinamento, é esta: você é a resposta. Bashar repete isso como um mantra. Você sempre foi. O universo é apenas o reflexo da pergunta que você faz a si mesmo. Mude a pergunta e o reflexo muda. Então pergunte-se: quem eu escolho ser agora? E sinta a resposta antes de pensar, porque a resposta não vem da mente, vem da vibração. E o que você sentir será o novo ponto de acesso à próxima linha do tempo. Se você sentiu essa verdade vibrar dentro de você, escreva nos comentários: eu sou a realidade despertando em si mesma. Escreva e ancore, porque cada palavra é uma frequência, e cada frequência é um portal. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão despertando agora. Consciências lembrando-se de quem são, atravessando portais de percepção, saltando entre realidades com a força da presença. E você faz parte disso. Você é uma dessas consciências despertas. Nada é coincidência. Nada é acaso. Este momento, este encontro, esta escuta, tudo foi um acordo vibracional. Enquanto ouve estas palavras, o seu campo está se reconfigurando. Você está acessando uma nova linha do tempo, onde o impossível se torna natural. A partir deste ponto, tudo muda. As sincronicidades vão aumentar. Os sinais vão se multiplicar. E você vai começar a perceber que o mundo está respondendo a cada vibração sua. É assim que o despertar acontece. Não de uma vez, mas em ondas. O campo pulsa e você se ajusta. De realidade em realidade, de vibração em vibração, até que tudo o que resta é o agora, consciente, lúcido e infinito. O jogo não termina aqui. O jogo apenas muda de nível, porque o próximo passo da consciência é compreender que ela pode brincar com a criação, não mais sofrer com ela, mas dançar com ela. E é sobre isso que falaremos no próximo vídeo. No próximo episódio, vamos explorar o jogo da consciência, como criar o seu universo deliberadamente. Você vai entender como cada pensamento é um comando quântico, como o campo responde em tempo real e como transformar a criação consciente em estilo de vida. Mas por agora, fique em silêncio por alguns segundos. Respire, sinta e lembre-se, você já está mudando de realidade, agora mesmo.